Olá, tudo bem? Boa noite. Aqui é boa noite. Aqui é 1h23, chegando mais tarde. Nada legal, mas tudo bem, porque é graças a esse trabalho que eu consigo estudar, que eu consigo comprar comida, que eu consigo pagar o aluguel. Então, assim, não vamos estar fazendo reclamações aqui, tá bem? Então, vamos agradecer, porque temos que agradecer, temos muito mais do que a gente imagina. Mas, hoje, eu vim falar uma coisa e eu acho que essa coisa é muito uma coisa que eu preciso pôr mais em prática na minha cabeça. Que eu tenho tentado, mas eu tenho que pôr mais. Que é, eu tava escutando uma música e é de uma banda que eu já não sei se existe ainda, mas de uma banda que eu escutava muito antigamente, que é a Palavra Antiga. E eles têm uma música que é Esperar é Caminhar. E aí, sobre como a gente às vezes se esquece, né, de que esperar é caminhar. É uma banda cristã e tudo, então tem toda uma questão cristã por trás da música, mas a ideia central de esperar também é caminhar ficou muito na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que raramente espera. Raramente espera. Eu falo, olha, eu quero isso, vamos, é isso. E eu tenho aprendido muito a esperar, só que a espera parece um processo para algo que tem que ser, mas não tem. A espera também é parte do caminho do acontecimento, porque muitas vezes a gente não vai conseguir compreender realmente o que eu estou esperando, o que eu estou fazendo, sem parar, sem observar, sem entender que o esperar também é caminhar, também é estar no caminho, não é estar parado. Esperar não deve ser, pra gente, pra mim, uma parte de pausa, de estou em pausa. Não, eu não estou em pausa. Isso faz parte do meu crescimento, isso faz parte do meu desenvolvimento, isso faz parte da minha escolha. Então eu preciso esperar para ver, esperar para acontecer, esperar para observar. Não como uma parte de pausa, porque isso cria uma angústia, né? Mas como uma parte do caminho mesmo, como estar realmente caminhando. Então, eu comecei a discorrer na minha própria cabeça o motivo de eu ter refletido sobre isso, sabe? Porque com toda reflexão que eu tenho, ela significa algo que ou tá faltando em mim, ou eu acho que falta em alguém, ou algo assim. E eu comecei a reparar que isso falta muito em mim, sim. Não é outra pessoa, não, sou eu mesma. E, cara, é bem doideira. E eu comecei a refletir sobre o que traz esse sentimento de angústia, de querer ter a certeza, sabe? Porque a gente tem uma ânsia de ter, sabe? Eu preciso ter certeza, eu preciso ter alguém, eu preciso ter. Então, e eu sou essa pessoa muito, não no sentido de ter alguém ou coisa assim, mas no sentido de ter certeza das coisas. Isso me irrita profundamente, não saber as coisas, estar vulnerável, estar ali, isso me irrita muito. Mas eu tô conseguindo. Então, eu estou esperando, e esperando é caminhando também. Então, eu tô aprendendo. Mas a gente tem essa ânsia, né, de ter, né? A gente, de certa maneira, associou muito a nossa existência a possuir. Então, imagina, eu deixo de ser, em parte, uma pessoa quando eu paro de possuir, entende? Quando eu paro de possuir relacionamentos, quando eu paro de possuir bens materiais, quando eu paro de possuir, eu meio que não sou mais uma pessoa, quase, na nossa cabeça. Mais ou menos assim. Então, a gente associa muito ao ato de possuir. E tudo bem, existe ali uma questão, existe, não é pra você também despossuir tudo da sua vida, não é isso. Mas é compreender que, às vezes, nem toda falta precisa ser realmente concedida, sabe? Nem toda falta precisa ser realmente preenchida. Às vezes a falta tem que ficar lá mesmo. Porque às vezes é uma falta temporária. Às vezes é carência, às vezes é hábito,
às vezes é tentativa de controle. E é muito louco, cara, como a gente às vezes tenta controlar as coisas sem nem perceber que tá fazendo isso. Entende? Como a gente sempre tenta voltar para aquilo que é conhecido para poder controlar. E a gente esquece de viver, de aproveitar o que tem de mais bonito, que é o desconhecido, sabe? E eu tô muito nesse momento da minha vida, assim, eu tô muito aproveitando o desconhecido, falando, ai, pessoas, vou observar, vou lá, vou te admirar. Eu tô assim, vou admirar você, pessoa, e aí você pode ser. Sabe? E, cara, que experiência maravilhosa, sabe? Não ficar na expectativa de alguém vai ser alguma coisa. E, cara, é muito impressionante o quanto as pessoas têm surpreendido, sabe? O quanto as pessoas têm feito coisas que, assim, eu fico... Meu Deus, eu nem sequer pedi. E olha só que o inesperado me trouxe, a possibilidade de realmente ver a escolha da própria pessoa. Isso é muito bonito, mas isso é uma espera, isso é um esperar caminhando, isso é um não tô parada, eu tô aqui observando, eu tô interagindo, eu tô fazendo. Não é só ficar parada assim, ó. Não, é sobre ir, entende? E é muito interessante, sabe, essa ideia de que esperar também é caminhar por isso, sabe? E compreender, porque às vezes algumas faltas que a gente tem não são faltas reais, entende? É tipo, sabe quando você vê uma propaganda e você automaticamente começa a achar que, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso, e automaticamente aquilo se tornou uma falta, nem de fato era uma falta. Ou quando você vê, sei lá, muitos vídeos sobre relacionamento, e aí você vê tipo assim, ah não, porque no relacionamento, sei lá, o cara dá flor toda semana. E aí você, que, sei lá, às vezes você nem gostava de flor, você fica falando, nossa, mas o meu namorado nunca me dá flor? Sei lá, ele me dá flor, tipo, 3 vezes no ano, sei lá, uma coisa assim. E aí você começa a achar que existe um problema, porque agora existe uma falta, mas ela nem sequer é sua. Se você parasse pra esperar caminhando, você conseguiria observar que aquela falta nem sequer é real. Você iria perceber que essa é uma falta que foi de uma experiência externa que não tem a ver com o desejo interno, entende? E nem todo desejo interno também deve ser concedido. É muito, muito, muito importante. Existe tempo para tudo. Assim, eu estou falando, sim, de Eclesiastes, o meu livro favorito da Bíblia. É Eclesiastes. Você fica meio doido, paranoico, você fica. Mas, cara, traz um senso de realidade muito importante pra vida, sabe? Que há tempo para tudo, há tempo para plantar, há tempo para colher. Há tempo para todas as coisas. E de verdade, se você o tempo todo precisa estar fazendo tudo para garantir alguma coisa, será que essa coisa realmente devia estar na sua vida? De verdade. Porque se você precisa o tempo todo, tá precisando garantir que você vai conseguir, que aquilo vai acontecer, isso realmente devia estar aí? Porque não é que você não deve ter esforço nenhum. Tem que se esforçar sim. Mas compreender que nem tudo, ou na maioria das vezes, se você tem que garantir absolutamente tudo daquilo, isso vai te desgastar. Isso vai te levar não para um lugar de alguém que tá vivendo, mas alguém que tá quase... Fecharam a porta. Mas alguém que tá quase que sobrevivendo. Eu tô em busca de alguma coisa, mas eu não estou realmente, de fato, vivendo a coisa. Eu estou ali porque eu preciso garantir o tempo todo, meticulosamente, que aquilo vai acontecer como eu quero que aconteça. Pra quê? De verdade. Pra quê? Sabe? E é muito importante a gente começar a refletir sobre a nossa dificuldade em aceitar que as coisas ou não vão acontecer, ou não vão acontecer no nosso tempo. Até porque, de verdade, se tudo acontecesse no tempo da pressa, eu nunca iria aprender a sustentar o tempo da maturidade. Nunca.
sabe? Nunca, porque não dá. O tempo da maturidade é muito diferente do tempo da pressa. O tempo da pressa é inconsequente. O tempo da maturidade é uma coisa que você escolhe com consciência. E quando você escolhe com consciência, aquilo tem mais chances de dar certo e mais chances de ser mais duradouro também. E de dar bons frutos, bons resultados na sua vida e na vida das outras pessoas também. Então, stop! Entenda que esperar também é caminhar, sabe? Tem um provérbio, acho que é 16:32. Eu acho que é isso. Mas é alguma coisa do tipo, melhor é o que controla o espírito do que o que controla a cidade. Algo assim, alguma coisa do tipo. Não quero falar coisas erradas, mas eu acho que é algo do tipo. Mas a ideia é basicamente de que melhor é aquele que controla a si mesmo do que aquele que tem o controle sobre tudo, entende? Porque quando você começa a compreender que o tempo da espera também é o tempo de caminhar, você começa a compreender o seu propósito e você começa a compreender melhor os passos que você deve dar a seguir. E com isso, você consegue também observar e fazer uma autocrítica melhor. Entende? Porque você tem tempo, tem espaço para fazer. Então você faz a sua própria autocrítica e agora você toma decisões com mais consciência, você faz as coisas com mais consciência, decide aonde estar e aonde não estar com mais consciência também. E, cara, de verdade, muitas vezes você vai, nesse tempo de esperar, você vai ter que abrir mão do seu desejo de possuir. E essa é a questão. É compreender que o desejo de possuir não vai ser atendido sempre e não vai ser atendido no seu tempo, sabe? E esse momento, né, de você não realmente ter, mas esperar para talvez ter, para caminhar para ter, talvez, quem sabe, de uma maneira muito despretensiosa quase, sabe? Não, você tem que ter objetivo, mas quase que despretensiosamente, tipo assim, eu quero isso. Mas se não acontecer, olha, Deus quiser sim. E é isso, sabe? Fazer o que você tem, fazer o que você precisa, mas entender o que você realmente precisa fazer. Mas nesse tempo você vai ter que abrir mão um pouquinho, sabe? De você mesmo. Abrir mão do que você queria, abrir mão do que você queria falar, do que você queria fazer. Pra você, de novo, não entrar naquela de reagir, né? Mas de agir. E também, cara, você vai ganhar uma coisa muito boa, muito maior, que é domínio próprio, né? E por incrível que pareça, eu acho que essa é uma coisa que falta muito, sabe? A gente muitas vezes tenta disfarçar a maturidade com isolamento, maturidade com não falar nada, mas não é isso, não é sobre não falar, não é sobre se isolar, mas é sobre compreender o domínio próprio, é se controlar em certos momentos de maior emoção, de um pico emocional, para observar a situação realmente e com isso caminhar. Não utilize o tempo da espera como um tempo de pausa, como um tempo improdutivo, mas como um tempo de autoanálise, como um tempo de analisar a situação como um todo. Utilize esse tempo, utilize a espera como um caminho, como um andar também. Não é só um espaço para eu sentei, refletir, agora eu vou ficar aqui. Não! Isso também não é maturidade, isso é ter medo, é deixar o medo do inesperado depois da sua escolha, porque toda escolha implica uma perda, né? E é difícil pra gente, na atualidade, entender sobre sacrifício, porque toda escolha vai ser um certo sacrifício. Você vai ter que se sacrificar de uma coisa para poder escolher outra. No mundo onde diz que você pode ter tudo, compreender que você não vai ter tudo é um grande desafio. E é um grande desafio também entender que você não tem que possuir tudo. Nem tudo tem que encaixar. Nem tudo você tem que ter certeza. Nem tudo. Sabe? Eu tô vivendo um momento da vida que eu não tenho certeza sobre uma situação. E eu estou literalmente caminhando em silêncio. Caminhando e andando. E é isso que eu tô fazendo. Porque isso é o certo a fazer. Porque isso é o melhor a se fazer. Porque antes de tomar qualquer atitude, eu preciso esperar, eu preciso observar, eu preciso compreender, eu preciso ver se aquilo é real ou não. Antes disso. Porque senão eu vou atropelar as coisas e vou começar a tomar atitudes que não deviam ser tomadas naquele momento. Entende? Entende que às vezes até a atitude certa se torna errada no momento errado?
Então escolha o momento certo, porque às vezes até a atitude que não seria a melhor se torna menos pior porque você escolheu o momento certo. Porque daí você vai conseguir, sei lá, você pode, sei lá, ter uma discussão com alguém. E aí você parou um pouquinho. E aí você decidiu falar com essa pessoa. E mesmo assim, você ainda assim falou coisas que depois você fala, mas não foi muito legal. Mas agora, se a pessoa apontar isso pra você, assim, olha, isso não foi legal, você vai ter muito mais capacidade de compreender e reconhecer o seu erro e reconhecer aquilo que você fez do que se você fosse na louca, no momento da raiva, no momento do estresse. Muito melhor do que reagir é agir. E muito melhor do que ter o seu tempo é viver o tempo das coisas como elas devem ser, não o seu, sabe? E se você é uma pessoa que acredita em Deus, em Cristo, cara, não é o seu tempo, não é o seu tempo. E quando Jesus ele fala de, olha, você vai ter que abrir mão de si mesmo, é sobre isso também. É sobre compreender, não é a sua vontade, não é no seu tempo, não é no seu momento, não vai ser a situação perfeita, não vai, não vai. É confiar em mim, confiar em Cristo, confiar no meu controle, não no seu controle. Não é tentar tomar o controle de tudo, mas compreender que você deve se tornar o controle de você, dando ele a mim, esperando em mim, vivendo em mim, e não em você, na sua vontade. Sabe, o nosso coração, ele é impuro, nosso coração, ele é pecaminoso. Então, se eu sigo as vozinhas do meu coração, eu vou fazer bosta. Então, não siga a vozinha do seu coração. A vozinha do seu coração, ela serve pra te indicar aquilo que é importante pra você, aquilo que você gostaria de ter. Mas a vozinha do seu coração, ela é uma vozinha impaciente e muito inconstante. Nossos sentimentos são voláteis. Durante o dia a gente fica estressado, feliz, triste, tudo. Durante uma semana, durante um ano. Olha que loucura, sabe? Então é muito importante você retirar um tempo para caminhar em silêncio, caminhar com reflexão, observar o seu caminho, observar o seu andar nesse caminho. Para aí sim você não tropeçar em pedras, para aí sim você não pegar o caminho errado, sabe? Não andar da forma errada, não andar pro lado errado. É muito interessante, eu acho, essa ideia de esperar e caminhar. Entender que o caminho é a vida e as suas escolhas. E que a sua capacidade de tomar decisões e de fazer sacrifícios, ou seja, desistir de algo, porque escolher isso, precisa ser feito com muita consciência. Então, esperar e caminhar. Tá tudo bem. Você não tem o controle de tudo, mas pelo menos se controla. Controle-se. Que isso. Beijo. Ai, tô morrendo de sono.